Eu quero falar hoje no livro de Reis, capítulo 1, verso 19. Capítulo 19, verso 19. Quero falar sobre vocação. Abra a tua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando um campo. Havia 12 juntas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Preste atenção em cada palavra que você vai entender. Cada palavra na Bíblia é muito importante. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro, deixe-me dar minha mãe, então eu seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou, usou a madeira do arado para fazer o fogo e assar a carne, distribuiu a carne para o povo da cidade, todos comeram, então partiu com Elias como seu ajudante. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite estarmos aqui, que seja uma noite especial para nós. Seja uma noite que a gente possa ouvir a Tua voz. Então vem, toma este lugar, toma a minha boca, Senhor, toma a minha mente, toma, Senhor, o meu corpo, para que Tu possa transmitir a mensagem que Tu quer nessa noite. Fala conosco, nós precisamos ouvir o que o Senhor quer falar. Fala conosco, Senhor, nós ansiamos ouvi-lo. Que o nosso coração esteja disposto, que o nosso coração esteja aberto para ouvir o que o Espírito fala à igreja. Amém? Amém? Você está disposto a ouvir o que o Espírito fala à igreja? Às vezes nós não estamos dispostos a ouvir o que o Espírito fala à igreja. Nós como igreja. Eu quando me converti, passou uns 3, 4 anos, eu já comecei a entender muitas coisas do Evangelho. E aí, o que eu pensava quando vinha alguém ministrar e dizendo: Deus está chamando pessoas, Deus está convocando pessoas, a seara é grande, mas são poucos os cearenses. Ninguém entendeu nada, mas ainda bem. Vamos lá. E aí eu ficava pensando assim: se um anjo me aparecer, se esse anjo me aparecer e falar para mim que está me chamando para a obra, eu irei. Alguém já pensou isso, não? Seja verdadeiro. Daniel, tu já pensou isso? Como é que tu não levantou a mão, Daniel? Porque a gente idealiza o chamado. A gente acha que o chamado de uns serão semelhantes dos outros. E aqui há um relato bem claro de uma sequência de passos de um comissionamento, aonde há um homem que está na roça. Deus ele chega e escolhe uma pessoa. Primeiramente vou dizer uma coisa para você: quem escolhe as pessoas são Deus. Quem escolhe as pessoas é Deus, não é o homem. E se nós entendemos que é Deus, você pode ou não gostar da sua liderança, mas você tem que se submeter a ela, porque ela foi chamada por Deus. A Bíblia diz que há nele todo o querer e o efetuar. Está entendendo? Tinha um som do céu aqui tocando. Ah, tá, voltou. Eu achei que era até da mesa de som. O Jade está encolhido atrás da bateria, com uma máscara que vai até a sua testa. O que acontece? Deus ele chama. E nós entendemos quando Deus chama, porque falou aqui dentro do meu coração, mesmo que eu não queira responder esse chamado. A Bíblia diz que Deus ele fala para Elias, ele diz assim: Elias, tu vai lá e unge Eliseu no teu lugar. Escuta uma coisa, vamos contextualizar isso. Havia a companhia dos profetas, havia os discípulos dos profetas naquela época. Começou essa companhia dos profetas lá com Samuel. Começou a ensinar os profetas.
Havia então um grupo de pessoas capacitadas para assumir no lugar de Elias. E talvez Elias pensou: eu estou indo embora, eu vou deixar o irmão tal, eu vou deixar o profeta tal, que é o meu vice, ele vai assumir. Mas para Deus, escute aqui uma coisa: para Deus não existe hierarquia. Para Deus, Ele não enxerga a forma que nós enxergamos. Deus chega a dizer assim: então tu vai lá e vai encontrar alguém na roça. Ele vai estar arando a terra e você vai ungir ele como teu substituto. Eu imagino como é que ficou a questão da companhia dos profetas, dos discípulos dos profetas. Pô, mas Elias vai deixar, ele está nos ensinando, ele está andando conosco, ele vai deixar outra pessoa que não tem nada a ver com a história, outra pessoa que não tem nada a ver com o ministério, outra pessoa que não está sendo ensinada. A pessoa está trabalhando, ela é da roça, está trabalhando no campo, arando a terra. Então a primeira coisa que eu vejo é que a escolha de Deus, ela é divina. Não são os melhores, não são os mais capacitados. Deus, ele chama quem ele quer, porque Deus não olha a aparência, mas olha o nosso coração. Se lembra daquele texto em Lucas, que diz que no tempo de Tibério César, no tempo de Filipe, da Galileia, e começa a dizer vários, tempo de Herodes, e tempo desse, daquele outro, Deus chamou João Batista no deserto. Ele está dizendo tempo que havia muita autoridade, havia muitas pessoas capacitadas. Deus, ele cita Anás e Caifás, e diz, mesmo ele sendo sacerdote, Deus chamou um homem lá no deserto. Porque o chamado de Deus, ele é diferente de nós. A visão de Deus é diferente da nossa. Aí a Bíblia diz que ele estava lá, filho de Safate. E uma coisa interessante, que Safate, quem é Safate? Safate é seu pai. E sabe, esse nome, a primeira vez que aparece na Bíblia, Safate era um dos 12 espias que foram vigiar, foram espionar a terra prometida. Um dos 12, ou melhor, era um dos 10 que foram reprovados. E o nome dele ficou com um desígnio, ficou com um sinônimo, ficou com um significado de julgado. Então ele tinha um pai que tinha um desígnio sobre o seu nome, tinha uma conotação sobre o seu nome, tinha um decreto sobre o seu nome, julgado. Eu não sei como que o pai dele botou o nome no filho de julgado. Eu não sei se ele não tinha um relacionamento com o filho, ou com a esposa, ou com seus filhos anteriores, e ele não queria ter o filho. Eu não sei o contexto, mas eu sei que ele liberou um nome que era um nome que tinha uma conotação muito ruim. Porque Israel é diferente de nós, que a gente consulta nas novelas, consulta nos filmes o nome dos nossos filhos. Eles consultavam geralmente na Bíblia, eles consultavam e liberavam nomes proféticos. E quando o pai de Eliseu recebeu esse nome, era um nome julgado. Ele foi provado e foi reprovado. Mas ele coloca o nome no seu filho diferente. Ele coloca o nome do seu filho, Deus é a salvação. Ele diz, eu posso estar julgado, mas o meu filho, ele vai trazer salvação. Sabe, irmãos, talvez a tua vida não foi boa, talvez a tua vida não foi aquilo que tu imaginou, não foi os sonhos que tu sempre pensou, mas você tem um filho. E o teu filho, ele pode cumprir todos os sonhos de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. E aqui, eu vejo que Eliseu recebe o nome, Deus é a salvação, Jeová é a salvação. E aí ele está arando uma das 12 juntas de boi. Ele colocava o arado, né? E o boi ia puxando e arando a terra. E ele era a última junta, a Bíblia diz. Então havia mais 11 pessoas arando ao mesmo tempo a terra. E passa Elias, encontra ele e joga a capa sobre ele. Naquele momento a capa não ficou com ele, voltou para Elias. Mas quando ele joga a capa sobre ele, Flávio Joséfos disse que quando ele recebe a capa sobre ele, ele começa a profetizar. A Bíblia não fala isso, mas da tradição judaica diz que ele começa a profetizar naquele momento. Recebe a capa profética sobre si, recebe a unção profética sobre si e começa a profetizar. E naquele momento, a Bíblia diz que as coisas são dinâmicas. Quando Elias joga a capa, ele já sai caminhando.
Elias não para dar uma palavra, olha, será que tu pode assumir no meu lugar? Não, Elias joga a capa e sai caminhando. Porque Elias queria dizer o seguinte: eu entrego aquilo que Deus mandou eu entregar, mas se você não mandar, você vai perder aquilo que Deus vai te entregar. Há muitas pessoas que recebem de Deus, recebem palavras de Deus. Nós estamos numa comunidade profética, e vocês já têm, praticamente quase todas as pessoas já receberam palavras proféticas aqui. Mas o que você faz com uma palavra profética? A Bíblia diz que quando Eliseu recebeu essa palavra profética, ele recebe aquela unção, e ele corre atrás de Elias. Ele vai atrás de Elias e diz assim: Elias, só deixa eu beijar o meu pai e a minha mãe e eu vou te seguir. Havia um desejo no coração dele, diz assim: olha, eu estou aqui, mas eu sou da roça, mas eu não fui chamado para ser roceiro. Eu estou trabalhando no campo, mas não fui chamado para isso. Há muito mais. Então eu vejo, a primeira coisa, que o chamado, a pessoa é escolhida por Deus, e depois há um momento que você vai ser escolhido. E essa escolha já foi anteriormente por Deus, mas a partir de agora se torna material, se materializa através de uma pessoa. Mas se você não responder a isso, se ele ficasse parado e continuasse arando a terra, mas eu tenho que terminar o meu trabalho, eu preciso finalizar esse trabalho, ele não se apossaria daquela promessa. Quantas pessoas aqui nos nossos alinhamentos, ou no último alinhamento profético, recebeu palavra, irmão? Quantas pessoas foram na frente, nós ungimos missionário? Eu quero te falar uma coisa: quando você receber uma palavra, você precisa caminhar em direção dessa palavra. É como você recebesse assim: olha, uma palavra, você vai ganhar um carro, e você ficar parado e não tirar a carteira de motorista. Ação profética é você ir em direção àquela palavra para se cumprir. Você não vai fazer se cumprir, mas você vai, pela fé, se preparar para que aquilo ocorra na sua vida. E aí ele está ali naquele momento. E uma coisa muito interessante é que Deus não chama pessoas que estão paradas. Deus não chama pessoas que estão no ócio. Deus não chamou Davi quando ele estava parado, sem fazer nada. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Os verdadeiros chamados são pessoas que estavam trabalhando. O verdadeiro chamado é aqueles que não pararam, aqueles que estão fazendo aquilo que a sua vocação naquele momento lhe proporcionou. Então, tem pessoas que ficam pensando assim: o ministério é o seguinte, eu não consigo emprego lá fora, então, poxa, não, a oportunidade aqui é um emprego. Não é emprego. O ministério é uma vocação. Por pensarem que é emprego, muitas igrejas já fecharam. Por isso que é vocação. Muitas pessoas receberam palavras aqui de ir para o campo missionário. Eu me lembro de uma pessoa que recebeu assim, olha, ela falou lá no início da igreja, ela recebeu uma palavra que ia ser missionária na África. Cadê essa pessoa? Ela não caminhou em direção ao seu chamado. Sabe por quê, irmão? Quando tu recebe uma palavra que vai para outro continente, primeiro você vai começar a trabalhar nesse continente. Quando você recebe uma palavra que vai para outro país, você começa a trabalhar nesse país. Quando Deus te chama para fazer algo, Ele começa a fazer a partir daquele momento. Se você tem um chamado de ir para nações, você vai começar a exercer o seu chamado aqui neste lugar. Esse lugar que eu digo, na cidade de Rio Grande. Se eu sou missionário, eu preciso ser o primeiro evangelista da cidade. Eu vou ser o primeiro a chegar nos lugares onde que os outros não chegam. Porque às vezes eu quero tratar com carinho, com misericórdia as pessoas pobres da África, mas as pessoas pobres do lado da igreja que eu não dou bola. Então eu vejo que nessa sequência do chamado ele estava trabalhando. E Deus não chama pessoas que não fazem nada. Chama pessoas que trabalham. E ele pega, e ele disse: deixa eu só me despedir dos meus pais, deixa eu finalizar esse capítulo. E na continuidade, em resposta a essa convocação, o que nós vimos é que ele deixou tudo. O chamado de Deus não pode ser pela metade.
Deus não chama pessoas parciais. Deus não chama pessoas parciais. Deus chama pessoas que no seu coração não tem espaço para outra coisa a não ser Ele. A Bíblia diz que ele, na sequência, Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou. Aqui eu vejo que a quarta característica. Por que ele matou os bois? Já imaginou? Os bois eram muito valiosos naquele tempo, irmão. Por isso que Jesus, quando ele está numa sinagoga e chega uma pessoa que estava inchada, e era sábado, ele fica olhando para aquela pessoa e pergunta para os sacerdotes: é válido curar uma pessoa no sábado? E eles não respondem nada. E ele diz assim: mas se cair o teu filho ou o teu boi no poço, você deixaria ele morrer? Olha bem, ele colocou filho e boi, porque o boi era muito importante, era a força de trabalho. Agora ele volta para casa e a primeira coisa que ele faz: matar os bois, queimar o arado, queimar a carroça. Aquilo ali era um anúncio externo que ele começou um novo tempo na vida dele. Quando ele volta para casa, ele vai beijar a mãe e o pai diz assim: pai e mãe, eu estou indo embora. E não se vê na Bíblia uma resistência do pai e da mãe. O pai e da mãe podia dizer: filho, pô, você é o meu herdeiro, eu vou deixar tudo isso para vocês. Mas o pai e a mãe, daqui a pouco, com aquele desígnio, daquele decreto que, do nome dele, julgado, ele deve ter dado um sorriso: Deus ouviu as minhas orações. Deus ouviu quando eu coloquei esse nome, Jeová é salvação. E ele faz o quê? Quando ele mata os bois e ele faz uma festa, ele faz uma fogueira e dá carne, chama a cidade e dá carne para eles. Isso é um anúncio externo. A porta fechei, eu não volto atrás. Esse tempo acabou na minha vida e eu começo um novo tempo. Eu quero dizer para vocês: deixei de ser um arador, agora eu começo a caminhar como um profeta. Sabe, irmão, o chamado de Deus na nossa vida é necessário uma atitude radical. Ele não pensa nos recursos, ele não pensa que se o dinheiro vai faltar ou não, ele não pensa naquela junta de boi que era muito valiosa, ele só pensa no chamado. E nós vemos na Bíblia Deus chamando e as pessoas virando as costas para o trabalho, assim como Mateus, que ele era da Receita Federal, irmão. Era um emprego que pagava bem. E quando Jesus diz para ele assim: segue-me, ele larga tudo, larga a coletoria, larga dinheiro, larga tudo. E a Bíblia não diz que ele vai guardar alguma coisa, não diz que vai anunciar alguma coisa, ele vira as costas assim e seguiu Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos chamados. Eu costumo dizer que chamado é para Deus e vocação é aquilo que tu vai fazer. Mas eu estou dizendo que você tem um comissionamento, você tem uma convocação de Deus. E essa convocação de Deus tem que ter uma resposta. Nem todas as convocações de Deus é para pregar a palavra, como um pastor, como um dos 5 ministérios. Mas Deus te chamou e Ele te colocou algo na mão, e você precisa caminhar em direção a essa convocação. Quem está me entendendo aqui? Você não pode ficar parado. Porque se você ficar parado, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e as coisas não vão acontecer na tua vida, e não vai culpar Deus. Deus, por que não aconteceu? Porque você não deu um passo. Todos na Bíblia que deram um passo mudaram de vida. Zaqueu, Bartimeu, todos que deram um passo em direção a Jesus, a promessa de Deus, eles mudaram a sua vida. A questão nossa é que às vezes o profeta lança a capa e você está trabalhando na plataforma e você olha: eu preciso finalizar essas coisas. Ou Deus lança a capa profética e você está no Tecom, ou você está na Renner. Eu não sei. E você olha: eu não posso largar tudo isso. E o que Deus
mostra em toda a palavra, irmão, é que o comissionamento não tem como olhar para trás. Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado, olha que ele utiliza o texto de Eliseu, aquele que coloca a mão no arado e não olha para trás, e olha para trás não é digno de ser meu discípulo. E esse texto aqui, eu vou ler outro texto, são 2 textos só, eu peguei, não fiz esboço. E esse outro texto fala muito, porque Jesus vai finalizar falando de o preço do discipulado. E olhem bem, são passos que é necessário ser feito. Anunciar a decisão. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei quem já orou e eu não sei se alguém está aqui está incomodado com o que está fazendo, está no lugar e está incomodado porque tem um chamado de Deus e vê que as coisas não estão acontecendo, os anos estão passando, ele está ficando mais velho e não acontece. Comigo foi assim, irmão. Eu fiz uma oração e eu disse para Deus, eu estava trabalhando numa instituição financeira, eu disse para Deus, Deus, eu não quero terminar a minha vida atrás de uma vida de escritório. E aquela oração que eu respondi para um mês. E eu não sabia que eu seria chamado de pastor da igreja. Eu não sabia que Deus ia me funcionar nessa direção. Mas eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, há muito para conhecer. Há muito para aprender. E eu não quero terminar, mesmo que isso me traga benefícios, mesmo que isso me traga retorno financeiro. Aqui, olha o verso aqui, Lucas capítulo 14. Você que ainda anda com Bíblia. Lucas 14, versos 16 e 20. Jesus falando. Jesus começa esse capítulo falando sobre muitas coisas, e ele vai terminar sobre o preço do discipulado. E ele diz o seguinte: porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Pode estar lá na frente o negócio. Volta um pouquinho aí, cara. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e enviou seu servo para dizer aos convidados: pois tudo já está pronto. Olha, meio semelhante à chamada de Eliseu. Deus deu um grande banquete e ele mandou um servo anunciar que tudo já está preparado e convidar aqueles que querem participar desse banquete. E todos a uma começaram a dar desculpas. Começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. O segundo: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-la. Por favor, desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso eu não posso ir. Pode ver que essa sequência é a sequência normal que acontece àqueles que recebem o chamado. Desculpas, desculpas e desculpas. Um homem abandonou o arado, abandonou a junta dele. Há um homem que comprou 5 juntas e não abandonou pelo chamado do Senhor. E aqui eu vejo o primeiro que comprou o campo é uma desculpa esfarrapada. Porque ele diz: eu comprei o campo e agora eu vou lá ver. Quem que compra uma propriedade sem ver, irmão? Eu comprei o campo, me desculpa, mas agora eu vou ir ver o campo. Aqui eu vejo que os bens é uma das coisas que prendem as pessoas e não deixam as pessoas assumir o seu propósito. Eu comprei uma propriedade. Eu comprei um carro.
Eu comprei uma fazenda. Uma das primeiras coisas que acontece é quando a gente começa a viver nessa vida como não tivesse outra vida, como não tivesse uma eternidade. Então eu invisto tudo que eu tenho aqui. E quando eu invisto tudo que eu tenho aqui, eu cuido daquilo em detrimento da minha vida espiritual. Olha aqui para mim, irmão. Deixa o Theo que Deus cuida dele. A primeira coisa que acontece é a gente comprar um bem. Qual é o bem que está impedindo de você chegar? Ele está aqui convidando a um relacionamento. Ele está convidando a um banquete. Está convidando uma intimidade. Muitos compram um celular da moda. E a desculpa é: eu não tenho tempo. Outros compram um PlayStation 5. Alguns podiam gritar glória a Deus, porque não é fácil comprar um PlayStation 5. Irmão. Vamos deixar para um 4, 3, assim. Compra um Play e o Senhor chama, convida ele para estar comigo no relacionamento, estar comigo na intimidade, e ele vai dizer: pá, comprei um Play e eu não posso ir. Outros trocam seu carro pelo carro do ano e já saem viajar. Não tem mais tempo. Outros trocam por uma casa na praia. Deixa Deus falar contigo. Como diz o Paulo Borges, deixa Deus ministrar teu coração. Um bem nos separa do banquete. O segundo, eu comprei 5 juntas de bois. Sabe o que isso me lembra? Trabalho. Instrumento de trabalho. Eu me envolvo tanto que eu não tenho tempo de ir. Desculpa, Senhor, mas eu preciso cuidar das minhas 5. Eu tenho que ver se as 5 juntas de bois estão funcionando, se elas estão produzindo. Aqui fala quando o dinheiro fala mais alto, quando aquilo que eu sempre quis, ele se torna mais importante que o próprio Deus. O instrumento de recurso, o instrumento de ganhar. Eu estou procurando um negócio, eu estou procurando alguma coisa, a minha vida é procurar prosperar e prosperar e prosperar, e quando Deus chama, eu não tenho tempo de ir. Desculpa, Senhor, eu não tenho mais tempo. E o último aqui, casei e não posso ir. O que eu entendo aqui, irmão? Eu preciso curtir esse momento. Eu estou vivendo um momento, eu preciso curtir isso. Não tenho tempo para fazer isso agora. Mas uma hora a porta se fecha. A Bíblia diz que quando o servo chega e fala para o seu senhor o resultado do convite, ele fica indignado. E ele diz: sai pelas ruas, traz os pobres, os mancos, os aleijados, os cegos, e eles vão fazer parte desse banquete. Muitas pessoas que receberam o chamado, receberam o convite, receberam a convocação, o comissionamento, não assumem a sua posição, e Deus está chamando outras pessoas. E esses termos aqui de pobres, não eu utilizo de outra forma. Pessoas simples que estão no campo, pessoas simples que chegaram na igreja, pessoas simples que estavam num lugar, num poço sem fundo. Eles chegaram e Deus diz assim: chama ele. Porque Deus não olha como nós olhamos. Deus não olha pela tua oratória, pelo teu conhecimento, pela tua filosofia. Deus olha o coração. Em toda a Bíblia, Deus chama pessoas improváveis. Quando Ele escolhe Paulo, Ele escolhe uma pessoa que é perseguidora da igreja.
Todo mundo fica indignado com Deus naquele momento. Como que essa pessoa aqui pode ser cristão? Ele estava nos perseguindo e todo mundo, eles estavam indignados com isso. Eles não queriam receber Paulo. E Paulo tem que ir embora. Paulo foi embora e Barnabé teve que buscar ele. Porque as pessoas tinham uma imagem de quem Deus escolhe. Mas eu vou te dizer mais uma vez, Deus não escolhe aquele que você acha que Ele vai escolher. E foi sempre assim. Ele chama os improváveis. E Ele chama pessoas que estão trabalhando e pessoas que vão ouvir o seu chamado. E pessoas que não vão levar a sua vida de qualquer forma. Com isso eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que viver, que você não tem que aproveitar. Eu só estou dizendo que você ouviu a voz de Deus, você tem que responder a esse chamado. Eu vejo que há muitos talentos parados. Como o vencer nessa vida fosse o mais importante que vencer na eternidade. Essa vida passa muito rápido, irmão. Passa muito rápido. E eu preciso investir todas as minhas forças na eternidade. Todos os meus recursos na eternidade. Os meus olhos têm que estar voltados para a eternidade. Eu continuo trabalhando, eu continuo vivendo, mas meus olhos têm que estar voltados para a eternidade. Está entendendo? Talvez Deus te chamou para lojista, Deus te chamou para empresário. Sim, amém. E talvez você vai abençoar muitas pessoas, talvez você vai abençoar muitos missionários, mas se você ouvir a voz no seu ouvido e Ele chamou para o teu nome, não pense que Ele vai chamar a segunda vez. Sendo que Ele chama mais que uma vez Samuel. Mas Samuel não entendia. Ele era menino. E aqui nós temos pessoas maduras. Pessoas que precisam responder ao chamado do Senhor. Responder ao comissionamento do Senhor. Nós colocamos manto profético na sexta-feira, né, Tanira? Sobre pessoas. Pessoas receberam chaves. Pessoas receberam palavra. Quem recebeu palavra na sexta-feira aqui? O que você fez com essa palavra? Você precisa responder essa palavra. Eu sei que muitas pessoas aqui, quem tem que sonha em ser um pregador do evangelho aqui? Quem sonha? Quem sonha? Quem já sonhou? Levanta a mão. E por que você não é ainda? Pastor, eu não tive oportunidade. A oportunidade é dada por Ele. Sabe como é que nós fizemos? Nós começamos a fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. E Ele nos coloca no lugar mais alto. Quando foi ungido Davi, Davi não se tornou rei de uma hora para outra. Mas Davi continuou a trabalhar. Quando Samuel, ele unge Davi, ele está ungindo alguém que vai ficar sobre ele. E vai ungir um rei. Alguém que vai estar sobre ele. Quando Miguel pregou para mim, ele não sabia que daqui depois de tantos anos ia ser o pastor dele. Tu nunca pensava, né, Miguel? Nem eu, cara. Então aquela pessoa que Deus colocar no teu coração, irmão, talvez seja a pessoa que vai transformar alguma coisa na tua própria vida. Talvez seja uma pessoa que você não dá nada por ela, mas Deus vai levantar ela de uma forma que vai escandalizar muitos. Quando alguém pregou para o Billy Graham, eu imaginaria que o Billy Graham ganharia muitas almas para Jesus. A gente prega, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. A gente só faz e só cumpre aquilo que Deus manda a gente fazer. E a gente não sabe o que vai acontecer depois. A gente entrega chaves, a gente entrega autoridade, a gente libera mantos.
Tem pessoas que continuam, tem pessoas que param, tem pessoas que fazem história, tem pessoas que voltam a viver a sua história. O jovem rico, ele quis viver a sua história, mas ele podia ser um dos discípulos de Jesus. E hoje a gente estaria falando o nome dele. Qual é o nome do jovem rico? Não sei. Mas hoje a gente poderia estar falando o nome dele. Mas ele resolveu tocar a sua vida. E a Bíblia diz, porque ele amou mais as riquezas. E aqui nesse texto, a Bíblia diz que Eliseu imediatamente assume a sua responsabilidade. Mas três tipos de pessoas aqui disseram: não, eu não posso viver agora isso. Eu preciso tocar minha vida. Eu preciso continuar a viver aquilo que está no meu coração. Deus, ele entra no teu coração, ele vai mudar tudo. Porque os sonhos de Deus são diferentes dos teus. A Bíblia diz que o homem faz plano, o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem de Deus. Ele diz que nós não devemos pensar no futuro. No futuro eu vou viajar para ir, para cá, para lá. E a Bíblia diz o seguinte: eu não sei o que vai acontecer, se Deus quiser, porque Deus controla o meu futuro. Nós deixamos vácuo na nossa vida, vácuos, vazios. Nós começamos, paramos e depois 2, 3 anos nós continuamos novamente e perdemos a oportunidade. Oportunidade são portas que se abrem para o momento. E às vezes a gente não assume essa responsabilidade e Deus continua nos chamando e continua nos chamando até que o momento que essa porta fecha, Ele vai chamar outra pessoa. O dom e o chamado é irrevogável, mas o propósito de Deus tem que continuar. E se a gente não ouvir a Deus e não responder ao seu chamado, Ele vai chamar alguém. E essa pessoa vai assumir. E vai viver tudo aquilo que tu poderia estar vivendo. Se Eliseu não respondesse o chamado, aquele comandante chamado Naamã não teria sido curado. Então eu te pergunto, quantos enfermos estão esperando você responder o chamado? Quantas pessoas estão esperando você responder o seu chamado? Se Eliseu não tivesse respondido o seu chamado, o Jordão não se abriria, as coisas não iam acontecer, o machado não flutuaria. Dependendo daquilo que a gente faz, move o mundo espiritual e nós vamos ver coisas acontecerem. Talvez o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu filho não aceitaram ainda, não vieram para o caminho do Senhor porque você não aceitou o seu chamado. E Deus só está esperando você para que você seja instrumento de Deus na vida dele. E talvez o chamado não seja assumir o episcopado, não seja assumir a sua posição eclesiástica, mas seja assumir o chamado que Deus tem para ti na tua casa, entre teus amigos, entre os trabalhadores. Deus, Ele conta com você para que o reino de Deus se manifeste. Você precisa responder à tua vocação. Primeiramente, já começa a responder a um chamado de intimidade com Deus. Quanto tempo você tem de devocional? Quanto tempo você entrega para a internet? E quanto tempo você entrega para a oração? Quanto tempo você entrega para os grupos, que muitos deles são grupos fechados, para que não saia dali aquilo que está sendo falado? Sendo que a Bíblia diz que tudo que é comentado, escrito no oculto, Deus já viu. E ao invés de você assumir a sua posição, ao invés de você dar um passo em direção àquilo que Deus te chamou, você fica estagnado. Será que Deus te chamou para cantar? Será que Deus te chamou para tocar ou para outra coisa?
Às vezes o próprio cantar, o próprio tocar, ele é um problema, porque ele te tira do chamado que Deus colocou na tua vida. Às vezes tu está fazendo alguma coisa, e essa coisa não é o que Deus chamou para tu fazer, e por isso tu vai perder muito tempo na tua vida. Você precisa ouvir os céus e fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. Às vezes uma pessoa que foi chamada para pastor, ele não é um bom músico, ele não é um bom cantor, mas ele continua no lugar onde que está agradável para ele. E Deus te chamou para um propósito maior. Nós enchemos a nossa vida com coisas, isso a gente fala no Next Level como a preguiça hiperativa. A preguiça hiperativa é fazer o que, irmão? Você é uma pessoa preguiçosa. Quem aqui é preguiçoso? Não precisa levantar a mão. Você é uma pessoa preguiçosa. Quem é preguiçoso? Aquele que não faz aquilo que tem que fazer. Joga com a barriga e não faz. A preguiça hiperativa é você fazer muita coisa para não fazer aquilo que você deve fazer. É você se encher de hora extra para não fazer aquilo que você tem que fazer. E essa é a sua desculpa: eu não tenho tempo. Assim como esse deram a desculpa. E Deus continua chamando. Mas uma hora vai fechar a porta. E a Bíblia diz que no milênio nós viremos com Jesus para governar. Uns vão receber 10 cidades, outros vão receber mais, outros receber menos. Você já pensou nisso? Eu estava pensando sobre isso. Aqueles que governam hoje vão receber autoridade em cidades, e aqueles que não fazem nada vão receber autoridade em quê? Qual é a posição deles no milênio? O que eles vão fazer no milênio, se eles não fazem nada agora? Sabe o que é o milênio? Os 1000 anos, quando Jesus desce com a igreja para governar a terra, restaurar a terra, aonde que a Bíblia diz que todos os governantes irão a Jerusalém e se renderão a Ele, aonde toda a terra terá um governo de 1000 anos de Jesus, aonde todos os crentes, onde toda a igreja vai estar governando com o Senhor. Agora imagina o seguinte: se você não faz nada agora, vai fazer o que depois? Eu fico imaginando Jesus, eu digo assim, cara, ele não faz nada, o que eu vou fazer? Então fica em cima, deixa descer só quem faz. Já pensou nisso? O que vai fazer uma pessoa que não faz nada? Nada. Todos têm chamado? Todos têm chamado. Todos têm ministério? Nem todos têm ministério. Todos vão ser pastores? Nem todos vão ser pastores. Mas há um chamado que você precisa cumprir. A tua vida não foi em vão. O teu nascimento não é em vão. Há um propósito, aonde você está tem um propósito de Deus. E você precisa responder a esse propósito. Está entendendo? Aqui precisava estar um tecladista. Que precisava assumir o seu chamado. Cada função é extremamente necessária para que o reino de Deus se manifeste, para que o reino de Deus se estabeleça. Você não precisa de convite, você precisa responder o chamado. Sabe por quê? Porque não é os homens que te chamam, o convite vem do alto de Deus. Não importa o que você está fazendo, mas faça, porque Deus só chama os trabalhadores. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. A seara é grande, mas poucos são os membros da igreja. Não, poucos são os trabalhadores. Poucos são os que fazem. Poucos são os ativos. Poucos são aqueles que namorado. O que Deus está falando é que Ele quer mudar as coisas, transformar as pessoas. E isso vai começar com a tua vida, com a minha vida.
No teu trabalho, não sou eu que vou pregar. Na tua escola, não sou eu que vou pregar. Há muitas pessoas que na sua escola ainda jogam contra o evangelho, porque o seu comportamento mostra que Jesus não é o que ele é. Porque Jesus não conseguiu transformar a vida da pessoa, como que vai transformar a minha? Está chegando um momento que tudo vai ser revelado, irmão. Sabe o momento de Ananias e Safira? Sabe? Vai acontecer. É o momento de a verdade realmente prosperar. Nada mais é feito se não for do coração. Aquele que fizer da forma relaxada, Deus vai eliminar. Eu não estou dizendo que vai morrer, mas Deus não vai contar mais. É algo forte. O Luciano Subirá estava ministrando para nós em Curitiba, para pastores, e ele disse o seguinte: tem uma hora que Jesus vai andar no meio do candeeiro e ele vai retirar a liderança do candeeiro, vai remover o candeeiro, assim como ele fez no Velho Testamento com um levita que não honrou o seu chamado. Ele disse: ele pode ficar na porta como porteiro, mas nunca mais subirá no altar. É Deus dizendo: eu zelo pela minha palavra para cumprir, eu zelo pelo meu tempo, eu zelo pela minha igreja. Deus vai levantar pessoas que queiram responder de todo o coração. Talvez seja dura essa palavra. Talvez Deus está falando duramente contigo. Mas Deus ama a igreja, por isso que Ele exorta a igreja, por isso que Ele encoraja a igreja. Amém? Eu quero orar. O irmão Márcio e a Vanessa está com a irmã Ieda, com a família toda. O irmão Rui estão lá na Espanha. Ele manda vídeos da igreja lá, o que está acontecendo. A Europa precisa de Jesus, irmão. A Europa toda está em apostasia. A igreja tem que funcionar de porta fechada. A igreja não pode funcionar à noite mais, tem que ser só de manhã. Jesus está voltando. E Jesus está contando com uma igreja que responda ao seu chamado. Aleluia. Há um tempo atrás nós fizemos um culto lá, fizemos um culto diferente. Eu peguei as cadeiras, botei tudo na volta. E naquele culto eu coloquei meu casaco representando um manto sobre uma pessoa. Deus estava chamando para o ministério, essa pessoa hoje é pastor. Agora eu recebi um recado aqui do profético dizendo que muitos anjos estão dos dois lados do altar, com caixas na mão, para distribuir os seus dons. Hoje não é um dia, uma noite para os normais. Sabe, irmãos, às vezes quando eu vou pregar, às vezes eu imagino que Deus vai fazer uma coisa, Deus faz outra. Às vezes Deus vai falar com uma pessoa só. Às vezes eu saio do altar e digo assim, cara, eu
não gostaria de ter pregado essa palavra. Aí vem uma pessoa que eu nunca imaginei, que eu nunca esperava, do nada ela chega e confirma tudo aquilo que Deus estava falando, e dizer: Deus está falando para mim, palavra por palavra, Deus está falando para mim. E às vezes a gente imagina, mas essa palavra não é para mim, é para alguém. Deus está chamando alguém. Final do mês vai uma equipe para fazer o Libertadores. Pessoas que vão colocar sua vida em disposição do Senhor Jesus para libertar pessoas. Eu não sei nem quais são essas pessoas. Sei que tem 17 pessoas para ir. Junto com o pastor Pablo, com o Luiz, com a Jaiane. Vai, né, Luiz? Tá junto, né? Eu sei que vai 17 pessoas que estão dizendo o seguinte: eu me exponho para que vidas sejam libertas. Para cumprir o grão de trigo, se não cair na terra, ele vai ficar só. Jesus está falando o seguinte: você é precioso, mas se você ficar sem morrer, Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Eu quero orar por algumas pessoas só. Pessoas que ouviram em algum dia na sua vida uma voz chamando, convocando. Pessoas que em qualquer momento da sua vida receberam um manto sobre si e não continuaram. E continuaram no campo arando a terra. Não mataram os bois, não beijaram seus pais e continuaram trabalhando. E isso trouxe talvez um vazio, trouxe uma falta de propósito, uma certeza que parece que eu não tenho propósito na minha vida, porque simplesmente não respondeu no momento que Deus chamou. Que nem aquela música do Morada, que diz: queimei as carroças, né? Ele está dizendo o seguinte: quando a gente é chamado por Deus, não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. É necessário responder. Porque se você não responder, você vai passar uma vida sem propósito. Mas se você responder, você vai viver o maior show que você nunca imaginou. A sua vida vai ser uma vida de milagres. Você vai fazer diferença. Está entendendo? Então nessa noite eu quero orar para algumas pessoas. E eu quero que a igreja ore nesse sentido. Eu quero só algumas pessoas. Eu estou dizendo algumas pessoas porque não são todas. Mas pessoas que receberam uma palavra. Hoje, talvez você venha aqui pedir para receber oração por algum problema que você está passando. Ou talvez o problema que você está passando é porque você não assumiu aquilo que teria que assumir. Porque você desobedeceu aquilo que Deus mandou você fazer. Ou você, se veio aqui receber oração, nós vamos estar no final aqui, vamos estar orando por você. Mas nessa noite, Deus está convocando. Deus está comissionando. Deus está chamando, talvez pela última vez. E talvez essa última vez você precisa matar os bois. Você precisa queimar a carroça. Eu quero orar para pessoas. Quem nessa noite aqui Deus está falando, eu quero que dê um passo e venha aqui na frente. Ora mais que a própria vida, nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a tua
O Rafael e a Marcele, eles vieram para essa comunidade e ouviram a voz do Senhor. Eles voltaram para sua casa, se despediram dos seus pais, entregaram o seu emprego, queimaram as carroças, mataram os bois, e hoje Deus colocou 3 comunidades na mão deles. E há dezenas de pessoas que receberam Jesus, pessoas estão sendo batizadas. E essas pessoas não seriam batizadas e não receberiam Jesus se ele não matasse os bois e se ele não queimasse as carroças. Quando eu recebi o chamado, eu perdi o meu emprego, eu fui para o quarto orar. E a palavra de Deus, eu queria uma palavra que consolasse a minha perda. E Deus me deu uma palavra: o justo viverá pela sua fé. Então nessa noite, Senhor, vem falar conosco, vem tocando pessoas, vem confirmando chamados, vem confirmando chamados. Sei lá, 1 minuto atrás sobre uma bandeira do Brasil, e a interpretação que eu tive foi que Deus está levantando pessoas no Brasil que serão pilares para trazer o reino dele. Sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas calças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas calças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna.
pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Eu encontrei a ti, a minha escolha, Senhor, pra sempre, pra sempre. Oh, tu és a minha escolha, tu és o meu sim, Senhor. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor, e eu sou totalmente teu. Sou e fui contemplado em ser um com você, 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 ser um com você. Com a sua glória e todo ser. E que ele cresça e que eu diminua, e que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, e que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória, que todo seu amor, servo de todos os irmãos, e que ele cresça e que eu diminua, e que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, e
todo seu amor e infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e que eu diminua, e que ele apareça, eu me conseja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, e que ele apareça, e que eu me constranja e com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor tem liberado o teu manto sobre muitos. Talvez nós não estamos enxergando aquilo que vai acontecer daqui a pouco. Só sabemos que chegou a hora e é necessário dar um passo nessa direção. Então, Senhor, em nome de Jesus, concretiza a tua obra na vida deles. Conclui a tua obra na vida deles. Confirma toda a palavra no coração deles. Libera o céu, Senhor, para que eles ouçam o que os céus estão falando. Que eles possam ouvir, Senhor, o teu falar, o teu chamar, assim como Samuel ouviu, Senhor. O Senhor mostrou a bandeira do Brasil, e hoje está falando mais para o Brasil que para o exterior.